Olá, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu estava preparando um vídeo para vocês sobre deck. Na realidade, um deck inclusive reaproveitando madeira. Uma madeira de deck, onde as réguas são compridas e a necessidade era realmente cortar em peças menores e fazer módulos para usar como deck, mas menores, em torno de 50 por 50. Então, eu precisaria fazer cortes repetitivos na mesma medida. Então, eu gerei um gabarito. Na realidade, eu quebrei a cabeça aqui para que ele ficasse um gabarito prático, onde você regulasse tanto o comprimento da peça que você vai cortar, a largura dela e a altura, para que ficasse uma coisa, um gabarito prático. Você regula as situações, encaixa e corta. E esse corte seria feito com uma serra circular manual, que estaria correndo sempre no mesmo lugar, seguindo o conceito do nosso gabarito para cortes retos. Então a ideia é criar uma versão menorzinha desse gabarito, fixada nessa mesinha onde você vai regular as medidas que você precisa. Bom, eu vou iniciar esse gabarito partindo de uma prancha. Essa prancha tem 1,28 por 30 de largura. A ideia desse gabarito é cortar peças estreitas, no máximo de 25 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então é um gabarito com tamanho reduzido. Bom, então eu estou partindo aqui de uma prancha de 1,28 por 30, é um MDF de 15 milímetros. Eu vou criar uma bandeja virada para baixo, ou seja, eu vou entrar com um sarrafo aqui e um sarrafo aqui, dos dois lados, ela vai ficar suspensa. Esse sarrafo que eu vou usar, ele tem 8 centímetros de largura. Então eu já vou começar montando. Eu vou colocar ele por baixo e vou colar e aparafusar. Uma dica de segurança para você. Quando você estiver fazendo alguma ação, aqui no caso eu estou usando a parafusadeira e forçando ela para baixo, mas pode ocorrer do parafuso virar. E a parafusadeira, se você tiver com a mão muito próxima, ela pode machucar a sua mão indo na direção da sua mão. Então, por exemplo, eu estou acertando aqui o alinhamento da madeira, mas eu estou pondo a mão mais longe, justamente para preservá-la. Então a parte de baixo do gabarito ela já está pronta, que é essa mesinha. O passo seguinte é adaptar duas réguas nas laterais dessa bancadinha, que é justamente o que vai delimitar a altura da peça que eu vou cortar. Então, para adaptar essas duas travessas nas laterais, eu vou criar na travessa um rasgo. Eu considerei aqui 5 centímetros para dentro de cada ponta e um rasgo no meio. Então eu vou considerar aqui 1 centímetro de madeira dos dois lados e vou criar esse rasgo. Justamente deixando 1 centímetro para que a madeira não se desmanche. Eu fiz uma marcação, então deixando 1 centímetro de cada lado da onde eu vou criar o rasgo. Então eu vou criar um rasgo do limite desse risco até o limite deste risco, para poder passar justamente esse parafuso. Esse parafuso vai correr nesse rasgo. Então esse parafuso ele tem 6,4 milímetros. Eu vou usar uma broca 6,30 milímetros. Então tá de bom tamanho para fazer essa furação. Eu vou iniciar com 2 furos, um em cada ponta, e depois eu vou cortar com a tico-tico, criando o rasgo. Como eu falei, o risco é o limite, então eu não estou colocando o eixo da broca em cima do risco, e sim alinhando na lateral da broca. Eu preciso fazer um rasgo unindo os 2 furos, então eu vou riscar aqui exatamente onde eu vou criar o rasgo. São as 2 linhas de fora.
Para fazer esse rasgo, eu vou usar uma serra tico-tico com uma lâmina bem estreita, para que eu possa encaixá-la no furo. Para acertar esse rasgo que eu fiz, eu deveria usar uma grosa, que é própria para madeira. Mas a grosa que eu tenho é muito grossa, não está entrando aqui nesse rasgo. Então eu vou usar uma lima, que é uma ferramenta para se trabalhar com metal, mas eu não vejo problema nenhum de se utilizar no MDF. Então, porque aí ela tem menos espessura e ela entra no rasgo aqui. Inclusive vai dar uma textura mais delicada no acabamento do buraco. Eu estou com a travessa, com os 3 rasgos feitos. Agora eu preciso transferir esse alinhamento do rasgo para cá, para a lateral da peça, onde eu vou fazer um furo bem em cima, quase encostado aqui na peça que é deitada. Então, como eu vou transferir isso para que fique exato, fique correto? Eu tenho um risco já de referência que eu havia feito, que é o risco exatamente no eixo. Eu vou transferir esse risco para a lateral. Então eu transferi daqui, usando o esquadro, para cá. Então, com a peça bem posicionada, eu tenho exatamente o alinhamento onde eu preciso fazer a furação. Então, com o graminho, eu defini a altura exata do furo. Então a posição desse furo está exatamente igual nos 3 pontos. Bom, boa parte do gabarito já está pronta, que é justamente essas travessas laterais que delimitam a altura do que você vai cortar. Então tá aqui, se eu vou cortar uma peça nessa espessura, eu vou ter que regular essa travessa para igualar na altura da peça que eu vou cortar. Agora, eu preciso criar aqui na base do gabarito alguns anteparos para que você consiga gabaritar tanto na largura quanto no comprimento, que é justamente a facilidade de encaixar a peça, ela já encontrar um anteparo na medida certa e você corta. Então, eu vou criar aqui, rente a essa lateral, que eu estou considerando a lateral de base, né? Eu vou criar um anteparo, que eu até já cortei uma peça aqui com um formato diferente. Esse anteparo vai correr assim. Para esse anteparo correr assim, eu vou ter que criar um rasgo aqui,
aonde eu vou ter um parafuso e eu aperto. Então eu vou marcar esse rasgo 4 centímetros afastado dessa lateral. Antes de continuar aqui falando dos rasgos, eu criei aqui uma peça que é justamente a base onde vai correr a serra circular. Eu tenho 2 pedaços de MDF de 6 milímetros, sendo que o de baixo, que é maior, ele tem um tamanho suficiente para que eu encoste a base da serra circular e ainda sobre um pouco de medida para que eu faça a aferição do gabarito. Ou seja, o primeiro corte que eu fizer vai cortar exatamente aonde a serra sempre vai passar. Então eu estou deixando aqui um pouco mais do que a serra. Então essa peça você vai criar em função da sua serra circular. Você tem que pegar o tamanho da base, o tamanho deste lado da base, onde ela vai encostar na guia, até um pouco mais da serra. Então, como eu falei, eu vou criar um rasgo de 4 centímetros afastado desse anteparo. E esse rasgo, ele vai vir até aqui. Por quê? Porque eu vou ter aqui 2 opções de furação. Então, se eu tiver o parafuso preso neste furo de cá, eu vou conseguir chegar com essa peça até aqui. Então, eu vou ter um limite de comprimento para cortar as peças. A não ser que isso logicamente você, quando tiver o seu gabarito, você pode criar opções diferentes e fazer, por exemplo, essa peça um pouco maior, para que você tenha condição de encaixar aqui peças menores, aqui por baixo. Mas eu tenho que ter um ponto de partida. Então eu vou fazer um rasgo até aqui, e aqui eu vou criar 2 rasgos, onde eu vou correr uma outra guia. Essa guia vai estar correndo aqui, que é justamente a guia que vai prender a peça nesse sentido. Então eu tenho esse anteparo, tenho este anteparo e tenho este anteparo. Então a peça, ao encaixar aqui, eu simplesmente encosta e eu passo a serra.